Não há um código moral ou um código dogmático do que temos que fazer, que há certas pessoas que precisam de aprender a pôr limites, por exemplo, à família. Exato. Porque foram muito traumatizadas e muito maltratadas na família e até às vezes pelos próprios pais, não é? Portanto, esta coisa sempre que temos que agradecer, temos que honrar, temos que perdoar, parece-me um código um pouco moral que não... E tóxico até às vezes, não é? Exatamente, torna as pessoas às vezes a sentirem-se mais culpadas porque ainda não chegaram a esse nível ou porque sentem que estão atrasadas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Manuela Maciel. Ela é uma referência em Portugal na área da psicogenealogia, na área do psicodrama, na transgeracionalidade, é assim que se diz? Sim, Pronto. muito bem. É um nome assim mais complicado de dizer. Já há mais de 30 anos, eu sei que a Manuela não queria que eu dissesse, mas eu acho que isto lhe traz muita credibilidade e muita seriedade no tema. Eu acho que é uma honra poder estar aqui a falar com alguém que tem tanta experiência nestas áreas e que passa tanto tempo direcionada para a cura, não é? E não só da cura, ou seja, é uma cura que passa muito pela nossa ancestralidade e nós vamos mergulhar aqui muito nestes temas, na área do trauma, na ancestralidade, no psicodrama e na nossa psique, acima de tudo. E já agora, a Manuela vai lançar um livro na Feira do Livro que se chama Repetimos o que não reparamos. Eu amo o título. Bem-vinda, Manuela. Obrigada, Nura, é um prazer estar aqui contigo. Sim, é muito bom, é sempre muito bom falar contigo. Muito bom mesmo. Olha, vamos só começar por este título do teu livro, que eu acho que ressoa muito comigo. Ok. Repetimos o que não reparamos. Se calhar antes de mergulharmos no título, se quiseres falar um bocadinho do livro também para introduzir, não é? Porque vai sair dia 12 de junho, está quase, na Feira do Está Livro. quase. E portanto, vamos falar um bocadinho dele. Claro, ok. Tudo bem, podemos Então, do que é que o começar por livro aí. fala? Então, o livro Repetimos o que não reparamos, como o título indica, tem a ver com como conseguirmos escolher livremente, fazer escolhas conscientes, não é? Exatamente. Porque já o Freud falava desta questão da compulsão repetitiva, ou seja, aquilo que nós não temos consciência, vamos repetir automaticamente. E daí que a liberdade é algo que se conquista com a consciência, Exatamente. não é? E o livro fala da psicogenealogia e da terapia transgeracional, que é uma área que eu tenho estudado desde os anos 90, 1990 e tal, Ok. que tive o privilégio de aprender com a minha mestra Anne Ancelange Berger, que é chamada mãe da psicogenealogia, escreveu um dos primeiros livros Ela sobre já esse faleceu, tema. não é? Já Ok. faleceu há cerca de 9 anos, Ok. com 99 anos. Uau! Que Sim, ainda maravilhoso. trabalhava, fazia supervisão, Lindo, mas isso é muito lindo. frequente nos psicodramatistas, Ah, que é? já lá vamos ao psicodrama. Sim, Portanto, o interessante. livro fala nisso, fala nos principais fenómenos da psicogenealogia, e que são muito importantes de ser conhecidos e que são estudados desde a terapia familiar, o próprio Jung, Freud, etc. Qualquer terapeuta transgeracional, e hoje em dia há cada vez mais, precisa de conhecer estes fenómenos que estão estudados em termos da Sim. grande família. E eu vou querer explorar esses fenómenos contigo, que eu acho muito interessantes também. Boa. Sim. E fala também de algumas das principais técnicas, métodos que nós usamos em termos de terapia, como seja o psicodrama, como seja o genossociograma, que é uma Sim. análise da árvore genealógica, Pois, muito interessante. O etc. genossociograma é o geniograma. Não é Não, bem a mesma não é a coisa. mesma Ou coisa, ok. seja, o genograma vem da terapia familiar e é uma árvore genealógica em que se recolhe factos sobre a família. O genossociograma, sociograma vem de sociometria, mede a rede social dentro da nossa família, ou seja, quem são as pessoas que nós estamos mais Ah, vinculados. ainda é mais, ainda traz mais informação, não é? Traz muita informação sobre as nossas lealdades inconscientes. Só olhando para aquela rede social, conseguimos ver quem são os antepassados que tiveram mais influência Lindo. na identidade Mas psicológica. mesmo não conhecendo, por exemplo, eu agora estava a pensar na minha família, eu não conheço muito bem a história do meu avô para trás. Eu pergunto-lhe, mas
pronto, ele dá-me alguma informação, mas não é nada muito concreto. Mesmo não conhecendo muito bem a nossa história para trás dos nossos avós, é possível fazer um genealogograma? É possível. Primeiro, nós partimos sempre do princípio que a pessoa sabe mais do que pensa que sabe, não é? Exatamente. Porque nós temos muita informação registada no nosso, hoje em dia percebemos no nosso próprio código genético, e, portanto, no nosso co-inconsciente, como Uhum. chamava Moreno, sabemos mais do que pensamos. Por isso, as nossas fantasias normalmente estão certas. E depois há outros métodos, há os métodos dos auxiliares incógnitos, enfim, que Ok. também têm algumas semelhanças com as constelações, em que a verdade do sistema, a verdade do campo pode emergir mesmo havendo segredos ou havendo não Uhum. ditos, que são muito frequentes quando há traumas, não é? Pois, sim, sim, Uhum. sim. Agora abriram-se aqui dois caminhos na minha mente, eu estou só a decidir por qual deles é que vou. Se vou pelos fenómenos da psicogenealogia, não é? Os fenómenos, eu acho que nós falamos do mesmo, é a síndrome do aniversário, ou do aniversariante, Muito bem. do, Do anif- aniversário? do aniversário, pronto. Não sei se vai por aí ou para o psicodrama, mas já percebi que vou pelos fenómenos, porque está a chamar mais por mim. Ok. E então eu acho mesmo super interessantes, porque não só porque olho para a minha família e vejo que de facto há coisas que acontecem em determinadas alturas. Por exemplo, o meu pai morreu no mesmo dia que o meu avô, mas isto já pode ser uma lealdade inconsciente. Mas pronto, começando É as então duas as coisas. duas coisas, não é? Sim. Começando pela síndrome de aniversário. O que é a síndrome de aniversário? Então, o síndrome de aniversário é a repetição nas mesmas datas ou datas próximas e também em idades próximas, Próximas, pode ok. ser a idade ou a data, não é? De um fenómeno, de um acontecimento de vida que tem uma emoção parecida, não tem que ser exatamente o mesmo acontecimento de vida. Por Ok. exemplo, a nossa avó querida, a minha avó querida, morreu aos 60 e tal anos. Eu posso, aos 60 e tal anos, ter alguma doença grave, ou Uhum. posso ter uma emoção parecida ao que ela Parecida. teve nessa altura, por exemplo. Ou, por exemplo, o meu avô morreu afogado aos 33 anos. Eu, aos 33 anos, de repente posso sentir um medo da água? De Sim, repente. completamente, Ok, absolutamente. ok, certo. Digamos, é um período crítico, é um período sensível, em que as pessoas, estando conscientes, podem prevenir mais esse tipo de repetições. Uhum. E as pessoas tornam-se conscientes, por exemplo, através de várias ferramentas, como o genealogograma é uma delas, Exatamente, não é? sim, sim. A consciência aqui liberta, esse é o princípio. Ok. Mas ter consciência não cura, não é? Ou seja, é É preciso meio fazer muito caminho trabalho, é andado. meio caminho. É meio caminho andado, por isso o livro se chama Reparar, porque também é preciso reparar no sentido de observar, de ver, não é? De não estarmos Uhum. cegos. Mas também há outros métodos para reparar, para curar, não é? Ou seja, nomeadamente o envolvimento do corpo, porque hoje em dia percebemos que a psique não se esgota por palavras, não é? Isso é um tema que tem ressoado muito à minha volta e que eu tenho procurado mais, que é eu pessoalmente eu acho que só através da mente nós não vamos muito longe. Uhum, Eu acho mesmo importante nós irmos ao corpo ou irmos por outros caminhos que vão para além do muro da mente, não é? certo. Por exemplo, o EMDR é uma das formas de O ir para além da EMDR, sim. mente, não é? Uhum. Ahm, o psicodrama pode ser uma Sem das dúvida, formas. sem dúvida. Ok. O psicodrama, é a minha paixão, digamos, Sim. em termos profissionais, é o método que explora a verdade da alma através da ação, como dizia o seu criador. Ok, Ou seja, através do interessante. teatro. Mas há pessoas que confundem psicodrama com constelações, não é? O que é o psicodrama então? Sim, mas é diferente. Objetivamente, em termos de filosofia e de técnicas, tem grandes diferenças, tem algumas diferenças importantes. Portanto, o psicodrama parte deste princípio que, para já que a psique não se esgota por palavras, portanto, o teatro é um método absolutamente holístico, não é? Já o Sim. Shakespeare dizia que a vida é um palco, não é? Uhum, uhum. E, portanto, se nós usarmos o teatro para proporcionar à pessoa uma experiência emocionalmente corretiva, dela imaginar que está a falar com o seu pai ou que está a falar com o seu avô
E outras técnicas como trocar de papel com o antepassado, por exemplo, neste caso do Ok. transgeracional. É claro que o psicodrama pode ser aplicado a milhares de contextos, Sim, clínico, sim. educacional, até de cura social, não é? E aí temos o sociodrama, que também é muito interessante. Mas a diferença é que há uma panóplia de técnicas, desde a troca de papel, que é colocar, calçarmos os Os sapatos do sapatos do outro, não outro. é? Com toda a vantagem de expansão de consciência que isso traz, não é? E também a possibilidade de distinguir o que é que sou eu e o que é o outro, de voltar Ok. a mim, não é? De perceber a diferença, de perceber que o meu destino não tem que ser o mesmo do meu avô, da minha avó. Mas no psicodrama há aqui espaço para a intuição ou para o sentir também? Muito. Há muito espaço para isso, Há então. muito espaço para isso porque a pessoa imediatamente está em relação com uma pessoa que é significativa e realmente nós não distinguimos a imaginação da realidade quando estamos muito envolvidos. Só Uhum, se eu te disser, imagina que eu sou o teu avô, o que uhum, é que gostavas de lhe dizer neste momento? Ou que eu sou o uhum, teu pai, o que é que gostavas de lhe dizer neste uhum, momento? E uhum, tudo é possível. uhum. Tu vais imediatamente envolver-te no teu corpo Sim, emocional, físico, mental. Portanto, é absolutamente holístico, não é? incrível. Mas E aqui, mas vais no poder trocar com ele, imaginar como é que ele responderia à Nur sim. quando ela diz isto, etc. Não é? Mas isto depois envolve outras personagens que são pessoas que trabalham connosco esse tema Bom, ele pode ser ou pode aplicado ser em só. grupo ou Ok, individualmente, não é? certo. Individualmente também usamos os bonecos Ok. e usamos o psicodrama a Mas dois. também há um campo, há o campo morfogenético. Absolutamente. Ok. Sim, sim, sim. Então o que é E que o terapeuta distingue? entra dentro do campo na terapia individual, que é interessante porque tu também conheces melhor a pessoa que está à tua frente porque entras nesse campo, não é? Hum, Portanto, sente, o terapeuta também está a sentir o campo. incrível. Mas as diferenças com as constelações, eu penso que isso é interessante, não dizendo qual é melhor ou pior, porque acho Sim, que este sim. Eu estou tipo a fazer de. esta pergunta porque muita gente Sim, me pergunta se constelações é psicodrama. portanto, o psicodrama é mais antigo, não é? Sim, Há até debates entre a minha mestre, a Anne Schutzenberger, e o Hellinger, não é? Sobre as diferenças, sim. que eu Me até enviaste, já te sim, enviei sim. esse filme. E então a grande diferença são três. Portanto, para já em psicodrama, nós utilizamos muito o recurso da psicoterapia de grupo. Portanto, há um aquecimento do grupo, há uma dramatização e no final há uma partilha Ah, em que as interessante. pessoas partilham o que é que aquele tema tem a ver com elas próprias. Ok. E, portanto, o grupo é um agente terapêutico. Porque, aliás, Uhum, nós costumamos dizer: no grupo te magoaste, no grupo te curarás. Se uhum, tu sentires a solidariedade das pessoas no grupo, se percebes que não és a única que tem aquela dor, isso também tem, essa conexão social também tem um valor uhum, curativo uhum. importante, não é? Percebo, sim. O segundo aspecto é a questão das técnicas que eu já falei, não é? Utilizamos várias técnicas, que as constelações são técnicas Sim, diferentes, diferentes. não é? Outra questão fundamental na filosofia do psicodrama é acreditar-se na centelha divina, como dizia o Moreno, portanto, estudando a Sim. Cabala, não é? Que o Deus está dentro de cada um de nós. Portanto, a solução vai emergir da De própria nós. pessoa. Não há ninguém que nos diz, olha, é isto. Exatamente. Não é o grupo, nem é o terapeuta a dizer-te faz isto, diz isto à tua avó. É essa solução, a partir das trocas de papel e da pessoa sentir o outro, Que bonito. vai emergir de dentro. E isso, do ponto de vista filosófico, eu acho que é o mais importante. Sim. As técnicas, como diz o filme, há Sim. muitas, não Há é? muitas, sim. Mas o respeitar que a verdade maior está dentro de cada um de nós, eu penso que é importante. Uhum, Não é uhum. alguém de fora que nos vem dizer tens que perdoar ao teu pai ou tens que Sim, sim, honrar sim, os teus sim. avós. Isso assim pode, pode entrar na Pode altura, mas pode não. condicionar também, não é? Sim, é tal questão da liberdade que eu respeito muito. Muito bem, Manuel. O psicodrama é muito interessante mesmo, porque acho que acima de tudo, essa questão
da centelha divina, não é? Da resposta vem de nós, porque nós vivemos e cada vez mais num mundo que procura sempre a resposta fora de nós, constantemente, que é... Então agora com as redes sociais é toda a gente a dar opiniões e é o médico não sei do quê e é nananã e agora fizeste a dieta e é o treino nananã, e de repente eu acho que nós fomos por um caminho de uma desconexão muito grande, não é? Enquanto antigamente se calhar nós vivíamos de uma forma mais calma e mais presente e sem tanto ruído externo e sem tanta confusão e sem tanto conteúdo novo e pessoas, não sei, agora Sim, parece que estamos todos exacerbados de excesso de informação, sem não é? dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é uma preocupação real. Sim. Por exemplo, na pandemia, os nossos consultórios de psicoterapia encheram, não é? E continuam cheios desde então, o Pois. que é bom sinal, Uhum. mas também porque as pessoas tiveram a oportunidade de entrar em contacto mais consigo Sim. próprias, não é? E também houveram muitos divórcios, não é? Exato. Mas perceberam essa importância. Agora há a questão do mundo digital, não é? Que eu acho que as próximas décadas Sim, sim, sim. vai ser as pessoas encontrarem equilíbrio e valores dentro desse mundo, mas porque há sempre este perigo da alienação, não é? Do Maria vai com as outras, da pessoa não estar em contacto consigo Uhum. própria, não é? Uhum. Uhum. Que é aí que está o tal centro autónomo de cura Sim. que se fala em psicodrama Eu por também. acaso eu acho que a inteligência artificial vai-nos pôr aqui, vai-nos encostar à parede, no sentido em que, ok, vem trazer muitas, ou seja, vai substituir muitas ocupações de hoje em dia, não é? Tudo aquilo que é mais de executar. Eu imagino restaurantes de fast food com robôs, ou seja, por exemplo, vitaminas a montar, um robô a montar saladas, eu imagino isso, e as pessoas depois vão pagar mais para terem Sim. experiências humanas, mas de qualidade e gastronómicas, ou seja, jantar num restaurante vai ser uma experiência, seja com pessoas a servirem-nos e a falarem sobre a comida, Uhum. mas por outro lado, assim, vem um mundo assustador, mas por outro lado também vem um mundo em que nós vamos ser obrigados a pôr mais o coração naquilo que fazemos, porque de resto o ChatGPT faz e tudo faz. Então, por exemplo, imaginemos ao escrever um livro ou fazer uma peça de design digital, eu acho que o artista vai ter que pôr muito mais o coração, porque aí é que vai fazer a diferença. Uhum. Aí é que se vai distinguir uma pessoa, a autenticidade de alguém de uma máquina. Sem E dúvida. nesse sentido, eu acho que o universo nos está mesmo a obrigar a ir para dentro, porque Uhum. não há outro caminho, não é? Pronto, e ligando um bocado ao psicodrama, eu acho que é fascinante nós irmos para um sítio onde de repente temos mesmo que estar conectados a nós para as respostas surgirem. Uhum. E Fabuloso. o símbolo do psicodrama, já agora eu Sim, que começo eu a falar tenho de ali. psicodrama, exato, que eu te ofereci, é o Sim. símbolo do encontro. Uhum. E é o encontro da pessoa consigo própria, do ego com a alma, do segundo universo em que somos todos diferentes, com o primeiro em que somos todos um, não é? Este alinhamento do ego com a alma, não Uhum. é? Que também fala o psicodrama. E o encontro com o outro, mas é um encontro verdadeiro, é um encontro espontâneo, autêntico. Fala-se muito também de criatividade. Sim. E outra diferença do psicodrama é esta coisa também que hoje em dia se chama a psicologia positiva, não é? Sim, sim. Mas que se percebe que é importante para a terapia do trauma. Hoje Uhum. também se fala muito de trauma, não é? Uhum. Que é o reforçar o positivo, reforçar os legados saudáveis, reforçar. Isso é um ahm, tema importante, Manuela, porque isto do legado dos ecos do trauma, não é? Do legado daquilo que nós trazemos connosco, nós vamos logo para aquilo que nos magoa mais e nos destrói mais, mas efetivamente eu posso ter herdado a força e a força e agora pronto, agora estava a pensar em coisas positivas minhas e não, não está a surgir como ser a humano que sou, não força, é? a A criatividade, a criatividade, esta paixão. paixão pela vida, Eu vejo imensas coisas positivas, mas de nós sinceramente. mesmos é mais difícil, não é? Sim, Mas isto tudo pode ter sido herdado da minha. Porque eu vejo isto da minha mãe também, não é? E na linhagem feminina. Isto exatamente. pode ser herdado também, Claro não que é? E sim, é, claro que sim. possivelmente. E isso é muito importante mesmo para a terapia de qualquer trauma, é começar pelos recursos. Uhum. Consciencializar as forças que nós recebemos da nossa família, por exemplo, Isso é lindo. são Porque muito chegamos a importantes. um ponto em que vemos muitas pessoas.
em que no processo de cura se viram contra a família e viram costas porque ficam muito magoados Sim, e sim, eu não perdoo os meus pais. E depois, primeiro, perdoar é põe-te logo numa posição superior a eles, não é? Quem exatamente. és tu para teres que É uma perdoar os teus palavra pais, não é? infeliz, sim. É infeliz. É. Porque os nossos pais deram-nos vida, não é? Nós temos que, quer dizer, honrar também nos põe noutro sítio. Se Não calhar temos aceitar, não é? que, eu aí sou um Pois, bocadinho não temos que polémica. nada, sim. Esta coisa do temos que honrar os nossos pais nem sempre é assim. Ou seja, não há um código moral ou um código dogmático do que temos que fazer, porque há certas pessoas que precisam de aprender a pôr limites, por exemplo, à família, Exato. porque foram muito traumatizadas e muito maltratadas na família, e até às Uhum, vezes pelos próprios pais, não é? uhum, E, portanto, nós na nossa clínica encontramos todo tipo de situações e às vezes é difícil as pessoas aprenderem a pôr limites à sua família, porque, uhum. como diz uma paciente minha, a família pode ser uma ditadura do sangue, não é? Sem Ou dúvida. seja, e às vezes as pessoas estão demasiado dependentes emocionalmente da Sim. aprovação da sua família. Sim. E vê-se muito, é muito comum. Portanto, esta coisa sempre que temos que agradecer, temos que honrar, temos que perdoar, parece-me um código um pouco moral, Sim. que E não. tóxico até às vezes, não é? Exatamente, que torna as pessoas às vezes a sentirem-se mais culpadas porque ainda não chegaram a esse nível ou porque sentem que estão atrasadas. Eu Sim. acho que cada pessoa é um mundo, não é? Cada pessoa tem a sua história. Mas depois há muitos momentos em que pessoas que, por exemplo, foram abusadas, seja a nível verbal, físico, agressividade, violência, ou mesmo só de invasão de espaço, não é? Tipo, a família não respeita o meu espaço, aquilo que seja. Sim, Mas por lealdade ao clã, elas nem percebem que estão a ser. Que aquilo está a ser mal para elas. Não, Manuel, sim, não sim, sim. encontras muito isto, Muito, Manuela? muito. As pessoas nem sequer terem Não consciência. têm consciência. Não Às vezes têm. aparecem-nos pessoas a dizer, não, os meus pais são perfeitos, não é? Sim. Os meus pais são os meus heróis. Isto também é algo que às vezes precisa de ser desmistificado, porque, por exemplo, uma pessoa que idealiza os seus pais vai, por exemplo, a uma relação amorosa Idealizar e idealizar a outra pessoa e rapidamente se desilude, se não é? desilude e põe o poder fora dela, não é? Põe o poder nessa pessoa Exatamente, que idealiza. exatamente. Sim, eu acho que este tema é muito interessante porque eu depois questiono-me. Isto é uma pergunta que eu acho que não me ninguém sabe responder a isto, mas agora pensando um bocado alto contigo, que é, por exemplo, quando uma pessoa está a ser, está num núcleo familiar que é tóxico e não se apercebe, qual é o ponto de viragem, não é? O que é que a faz? Não sei, pronto, estou a pensar alto o que é que faz de repente aquela pessoa, porque aquela pessoa sente-se mal, mas acha que está bem. É um bocado controverso, não é? Porque a nossa alma sabe que não estamos bem. A nossa alma sabe sempre, mas depois o discurso, as palavras é que mudam e depois não são coerentes. Pois, às vezes é um longo processo, esse processo, por exemplo, da consciência de que alguma coisa não esteve bem, por Sim, exemplo, na família de origem. É sim, curioso essa questão. é. Eu tenho um exercício que chamamos Soul Drama, que é perceber o para que é que eu nasci nestes pais, Ah, interessante, isso é tão mais interessante. transpessoal, e não tanto o porquê que eu sou assim, mas para Sim. quê, não é? Para que é que eu. E pergunto, o que é que gostava de ter recebido do seu pai e da sua mãe que não recebeu? Uhum. Esta é a pergunta. E a pessoa responde duas ou três coisas, ou ter recebido mais um pouco, não é? E há pessoas que dizem, "Então, mas eu agora vou dizer o que não recebi, então, mas eu não consigo encontrar nada, não é?" Uhum. E Sim. isto para nós, psicoterapeutas, é logo um Logo um sinal. red flag, não é? Sim. Há aqui alguma cegueira, há aqui alguma Exatamente. distorção, alguma negação da realidade, porque nenhuma alma está completamente satisfeita, totalmente, nenhuma criança. Ou se calhar essa pessoa ainda está em estado de criança, porque nós em criança idealizamos os nossos pais são os super-heróis, não é? Muito Quer bem dizer, se visto. calhar que a pessoa ainda não saiu do estado de Exatamente, criança, muito bem não visto. é? Sim, Porque sim, quando sim. vamos para adultos já olhamos para os nossos pais como adultos também, com as suas falhas e com os seus problemas, os seus desafios. Claro, Eu, claro. quando era pequena, quando olhava para uma pessoa que tinha 33 anos, que é a idade que eu tenho agora, eu achava que aquela pessoa era tipo, uau, que adulto! E agora sinto-me assim responsável e adulta, mas às vezes uma catástrofe aqui dentro, não é? Então é muito giro esta coisa da idealização de.
Sim, é uma coisa algo infantil, não é? Sim, é. Mas o que é interessante nesse exercício, de uma forma muito simplista, é o que nós não recebemos tanto quanto gostaríamos dos nossos pais, e com certeza ainda bem, porque costuma-se dizer que pais demasiado perfeitos não, Exato. também não é bom para como modelo, são os nossos potenciais dons. Uhum. E se calhar é aquilo que nós damos mais aos outros, não é? Exatamente, aquilo que sabemos a importância que teve, o que Que faltou teve. para nós, e então que damos Por exemplo, muito mais facilmente. uma criança que se calhar não foi tão reconhecida pelos pais, dá muito reconhecimento aos outros. Olha, estás tão gira, ou pá, já reparaste que tu tens esta capacidade? Um exemplo, Exatamente. sim. Tem essa capacidade naturalmente, e é por isso que podemos dizer que os nossos pais foram anjos disfarçados, É, que lindo. Isso é que uma nos perspectiva muito deram bonita. presentes Sim. em papel de embrulho que nós às vezes não gostamos muito, não é? Mas depois vamos a ver e são as nossas forças, não São os é? nossos dons, não Sim, os é? nossos dons. Agora há aqui uma questão que é aprendermos a receber aquilo que não recebemos numa primeira fase. Pois, Isso isso é muito implica, é, difícil. isso implica desenvolver outros comportamentos, outros papéis, Uhum. nos pormos a jeito de receber Sim, aquilo, não é? sim, 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 sim. Não é só dar, Não é só dar, não é? exatamente, exatamente. Manuela, hum, outro fenómeno que é a criança de substituição, muito interessante. Uhum. O que é o fenómeno da criança de substituição? Bom, esse é um síndrome, é um diagnóstico importante, muito frequente, que é a criança que nasce a seguir a um luto importante, não é? Seja de um irmão que morreu, ou que não nasceu sequer, hum, seja de um antepassado importante que também morreu, digamos, 2 anos antes da pessoa nascer. Ok. Então Ou seja, os dizemos. pais ainda estão em luto, não Estão é? em luto, exatamente. E esta criança vai ficar hipotecada por este luto. Ou seja, os pais estão hipotecados, não é? Não estão totalmente disponíveis para Uhum. reconhecer a criança, para olhar nos olhos e vê-la Exato. a Quando a ela. criança olha para os pais, não sente essa conexão porque os pais estão virados para a morte, entre aspas. Exatamente. E muitas vezes estão a projetar na criança que nasceu a outra que faleceu. Exatamente. Então a criança, mais tarde adulta, não se sente vista. E é uma dor significativa, é uma marca Ou muito seja, forte. independentemente aconteça o que acontecer, aquela pessoa sente -se sempre desintegrada ou excluída. Sim, sente-se muitas vezes não vista, muitas vezes depois há diferentes crianças de Claro, não substituição. generalizando, também estou Há a pôr aqui as crianças, coisas há nas crianças de gavetas. substituição que tenta ser sempre a boa menina, que tenta sempre compensar aquela falta, que não quer criar mais problemas, não quer criar mais dor e, portanto, há outra criança que se sente culpada, enfim, há vários, depende também da forma como Uhum, os claro. pais gerem esse luto, não é? Uhum. Mas é importante estarmos atentos a isso, porque muitas vezes essa pessoa pode ter desenvolvido até um falso self de não de tentar corresponder às expectativas dos pais para não criar mais, Mais peso, não é? mais peso, não é? Mais sofrimento. Mas há aqui uma dor que tem que ser tratada e que tem que ser vista. Sim, isso de corresponder às expectativas dos pais, ou seja, às tantas pode haver até uma dificuldade em entender a sua própria identidade, não é? Eu Exatamente. acho que isso há sempre, honestamente, acho que ao longo da nossa vida isto é um caminho de É um percebermos quem caminho, somos, sem pronto. dúvida. Quando nós falamos aqui de não saber qual é a nossa identidade, é sempre um tema que me faz aqui uma faísca, porque eu acho que nós nunca sabemos bem, vamos descobrindo, não é? Ao longo do Claro, caminho. é uma eterna questão, não é? É uma Quem sou eterna eu? questão. Quem sou eu? Exatamente, O sim. Jung chamava a individuação, não é? Exatamente, Mas sim. é essa capacidade de termos consciência e de fazermos escolhas conscientes. Uhum. Eu faço isto porque isto me faz bem, porque isto me faz sentido. E não tanto porque os outros ou porque Não a por minha medo, mas por família. amor, não é? Exatamente. Não Nem partindo de um mais, espaço de medo, mas de amor. nem mais. Pois é, é muito. Isto é uma frase que eu todos os dias penso, porque é uma frase que me traz logo para o meu centro e me faz perceber, ok, eu estou a ir àquele jantar porque tenho medo de falhar ou Uhum, porque me apetece verdadeiramente estar lá, não é? exatamente, exatamente. Mas pronto, nem sempre dá, nem sempre consigo respeitar esta premissa. Mas é muito interessante estes fenómenos, porque nós realmente carregamos
ecos de trauma, não é? Isto pode ir até quantas gerações atrás? Já foi estudado que pode ir quê? Até a sétima? Eu acho Não que se não sabe há bem. estudos, Não não há se sabe estudos. exatamente. Pronto, é tradicional, mas estas tradições também já vêm dos xamãs e de falar-se de 7 gerações, não é? Agora, quantas podem estar envolvidas mesmo neste impacto na expressão do código genético, é algo que ainda está a ser estudado. Claro. Felizmente vai havendo Sim, cada vez mais estudos, sim, sim. né? Nós sabemos, por exemplo, os primeiros estudos foram os descendentes do Holocausto. Pois foi. Do Ahm, trauma, não é? Exatamente, e que maior percentagem de doenças psicossomáticas, de Sim, psicose mesmo. sim, E aí estávamos só a falar de 3 gerações. sim. Para ser transgeracional tem que ter pelo menos três Três. gerações. Sim. Por acaso estava a ver um livro, estava a ler um livro que se chama, em inglês, The Cycle Stops Here, o ciclo para aqui, não é? Agora não me lembro da autora. Uhum. E que é interessante que foi feito um estudo, estes estudos acho que já foram feitos muitas vezes, mas um estudo sobre a fase perinatal, em que quando o bebê está na barriga da mãe, a mãe está em alto stress, ou em discussões com o pai, ou com o cortisol em altas, com adrenalina, o filho, neste estudo, os filhos nascem com menos dopamina e menos serotonina, menos libertação deste tipo de Exatamente. hormonas. Isso faz todo sentido. Mas pronto, aí o trauma, digamos, de gestação, estamos a falar a um nível intergeracional. Ok. Chamamos até o trauma intergeracional, Intergeracional, ok. que passa de uma geração para a outra. Ok. O transgeracional já Vai implica para além, não é? mais de 3 gerações. Ok. Mas eu acho que esse livro é o Quebrar o Ciclo em português, não é? Não é É, assim? é. Ahm, Outro fenómeno muito interessante que é a neurose de classe. Exato. O que é a neurose de classe? É Isto é um um tema fenómeno também. muito interessante, até porque foi descrito por um sociólogo. Ok. E de facto, o Golejac fala de que eh, muitas vezes, quando um determinado estatuto social ou categoria social foi excluído na nossa família, porque vamos imaginar eram pobres ou porque eram de raça negra ou Uhum. eram de uma orientação sexual diferente ou Sim. qualquer. É muito frequente aparecer nos descendentes a chamada neurose de classe, ou seja, uma defesa acérrima daquela classe social. Ou seja, sentir-me culpada por ter muito sucesso na vida. Bom, esse é outro dos sintomas, sim, é que, ou seja, há vários sintomas da neurose de classe. Um deles é de facto esta ideologia, por exemplo, que pode ser até uma ideologia política, de defender aquela classe, um Ah, ok. ativismo social. Desculpa, estava. Sim. Outro sintoma é esse, eu importar o que aquele grupo sofreu para a minha própria vida. Portanto, se aquele grupo porque foi discriminado das mulheres ou de qualquer grupo que foi reprimido na Sim. nossa história, eu vou importar essa mesma condição para a minha própria vida. Portanto, vou estar Certo. emocionalmente leal àquele grupo e não me Ah. vou permitir ter Então podemos sucesso, por dizer que exemplo. às vezes, a anorexia poderá ser uma neurose de classe, é uma lealdade invisível de alguém que morreu à fome, por exemplo. Estou a imaginar. Ou Pois, não? Eu sei que bom, depende muito do caso. nós Estou aqui a perceber. isso é interessante, nunca tinha pensado nisso. Sim. Por exemplo, uma pessoa, uma Temos que anorexia. estudar a história da família, pode ser, Pois, pode ser. exato. Muitas vezes fala-se da relação com a mãe, na questão das perturbações alimentares, numa necessidade de controle excessivo, mas nunca me ocorreu, muitas vezes, esta pesquisa transgeracional de facto surpreende-nos. É, Essa é é. uma boa hipótese, seria um Sim. estudo muito interessante. Porque às vezes eu sei que a alimentação está muito relacionada com a mãe, mas de facto a anorexia primeiro estamos a matar-nos, É não morrer à é? fome, É sim. morrer à fome. Sim. E portanto, se calhar pode ser uma lealdade invisível com alguém que morreu à fome, ou Pode não ser, sei. vamos lá ver. O que aqui na psicogenealogia, aliás, quando eu a comecei a estudar, ninguém acreditava nisto, não é? Hoje em dia, toda a Percebo, gente está a sim, falar. Ehm, as coisas têm que ser postas em termos de hipóteses, e cada caso é um caso e nós vamos investigar, não é? claro.
Porque nós poderíamos dizer, a pessoa numa vida passada morreu à fome, ou a Pois, pessoa sim, tem um antepassado que morreu à fome. Temos que ir investigar claro, e ver, não é? claro. E o que é que faz eco na pessoa, Exatamente. Sim, claro. no Eu, fundo. eu lancei isto como hipótese porque foi intuitivo. Ou seja, Claro, mas é muito interessante essa sim, ideia. sim, Eu sim. gosto muito das tuas novas ideias, Mas isto é aqui as que uma. abrem caminho. Mas isto é aqui um. Isto é aqui uma simbiose. É como se nós estivéssemos a cozinhar as duas juntas. Aquilo que me surge é um bocado a energia que estamos aqui a pôr na conversa, eu acho. É uma É cocriação. uma cocriação, Eu é verdade. adoro. A culpa do sobrevivente também é outro. Desculpa Sim, estar sim, aqui a passar não, por eu todos, mas é que agradeço. isto para mim é super interessante, não é? Exatamente, obrigada. Isso no livro está tudo escrito, são para aí uns 10 ou 12 fenómenos. A culpa do sobrevivente, olha, foi muito estudada também no Holocausto. Quando há tragédias coletivas em que muitas pessoas da família morrem, as pessoas que sobrevivem sentem algum sentimento de culpa, não é? Hum, Como se não tivessem direito à existência, não é? Porque eles e não eu. uhum, E isso pode criar uma autossabotagem na própria felicidade, não é? interessante, sim, sim. É interessante porque às vezes nós nem conhecemos a nossa história para trás, não é? E de repente entramos em ciclos de autossabotagem, mesmo em relações amorosas, ou começamos a ter ansiedade de repente. Ou, por exemplo, eu tenho uma amiga que literalmente de um dia para o outro começou a ter medo de morrer, tipo, e não percebia porquê. Ou eu, por Aí pode exemplo, bem ser uma lealdade inconsciente. pois, Pode. eu, por exemplo, Um não foi assim. síndrome de aniversário, por exemplo. Síndrome de aniversário, sim, exatamente, por isso é que eu puxei esse tema. Eu comecei também a sentir algum medo de ir dormir recentemente, o que pode ser também. E então parece que surgem estes sintomas, tipo bolhinhas na nossa vida, Uhum. e se nós decidimos ignorá-los, pá, é um pesadelo, não é? Porque andamos aqui às cegas, mas de facto, se nós decidimos olhar para eles através da psicogenealogia e de outras áreas que dá para mergulhar, Uhum. é um alívio, é um caminho doloroso e de muita Uhum. responsabilidade, mas e é um caminho de verdade também, não é? Sim, é um caminho de verdade, de consciência e de liberdade, porque, claro que a liberdade, já dizia o Sartre, implica responsabilidade, mas é a responsabilidade de fazer esse trabalho de consciência, não é? Porque há muitas coisas que fazemos automaticamente, inconscientemente, não é? Sim, sim. Eu, por exemplo, cheguei à conclusão que me divorciei na altura em que na mesma idade em que a minha avó separou camas com o meu avô. Ah, Mas uau! só percebi isso a posteriori, não é? Isso é lindo. É lindo, Tinha sim. 30 e poucos anos. Se eu tivesse feito esse trabalho, talvez a coisa fosse feita de uma forma pelo menos mais saudável, Sim, sim, mais sim, sim. agradável para todos. Mas então, no meio disto tudo, onde é que está o nosso livre-arbítrio? Ou seja, não temos enquanto estivermos cegos, não é? Exatamente. Pois. Já o Aristóteles acho que dizia que a liberdade, a consciência dá a Dá liberdade, não é? liberdade. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Por acaso não sei se era o Aristóteles, se era o Sócrates, mas pronto. Conhece a ti Acho mesma? que é uma coisa assim, da filosofia Ok. grega. Mas liberta, de facto. Mas é uma conquista que se faz por dentro, não é? Porque não há. Não basta ler livros, nem basta ouvir Podcast. É podcasts. verdade, é. Não, eu costumo dizer Mas, muito, Manuela. também abrem caminhos. Os livros e os Eu acho que podcasts plantam abrem sementes, caminhos. não é? Plantam Plantam sementes, sem sementes. dúvida. Mas eu costumo sempre dizer isto, que é, o livro não é a cura, o menu não é a comida e o mapa não é o território. Ou seja, porque eu também recebo muitas mensagens de livros, de pessoas a perguntarem-me um livro para eu me sentir assim, um livro que me faça. E eu percebo a procura, porque eu também já fiz esta pergunta a mim mesma há uns anos atrás, mas de facto ao longo do caminho percebi que isto tem que ser integrado, os livros têm que ser integrados e só se integram na experiência de vida. Certo. E nós vivemos num mundo tão isolados hoje em dia, não é? Comparativamente ao passado, que é nós antes saímos à rua e tínhamos a igreja, tínhamos a senhora que vendia o peixe, tínhamos a comunidade, o vizinho do lado e falávamos. Eu não me lembro disso porque era muito pequena, não é? Mas Uhum, acho que isto era o antigamente, em que nós estávamos muito mais ligados. uhum, E portanto eu acho que nós nos envolvíamos muito mais com a vida. Hoje em dia há crianças que não sabem andar de bicicleta, que não uhum. sabem saltar a corda, que um professor disse-me isto, que ele
na escola onde há aulas, os miúdos estão todos juntos, mas a falar por mensagens. Pá, Ainda hoje ouvi isso também de uma professora. isto é Uhum, grave. uhum. Isto é grave. É muito grave que as pessoas estão muito desconectadas delas próprias, não é? E também ajuda a psicoterapia, no Sim, sentido, ainda ontem atendi uma pessoa que já fez imensa psicoterapia, mas tinha feito esta pesquisa, por exemplo, genealógica sozinha, não é? E a interatividade com um psicoterapeuta que pergunta, então, mas já reparou que esta dor de útero e nesta zona já foi repetida por duas avós suas e pois. nas mesmas idades? E a pessoa, é esta interatividade que caem as fichas, não é? Sim, 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 De sim. perguntar sobre ti, Sim, sobre falarmos sobre nós e não de uma forma genérica. sim, exatamente. É. Este mundo é fascinante. Assim, por mim, eu ficava aqui a tarde toda a falar contigo. Mas como temos aqui um tempo um bocado limitado, eu vou só passar para outro fenómeno que também foi muito interessante, está bem? Que foi o Força. fantasma e a cripta. O Ah, que é o fantasma e a cripta? ok. O Fantasma e a Cripta, de Abraham e Toró, que escreveram esse livro. A ideia de que os segredos de família que estão ligados a traumas fazem com que as pessoas não tomem consciência, lá está. E portanto as coisas ficam encriptadas. Encriptadas. Cripta significa fechadas numa Sim. caixa, não é? E aparecem com sinais como pesadelos, como esta sensação, estou com medo de dormir, estou Uhum, com medo de morrer, ou problemas até psicossomáticos, lá está, o que estávamos a falar agora uhum. mesmo. O silêncio tem muito peso, não é? É, o Pode ser silêncio é tão agressivo terrível. como a violência. Exatamente. O silêncio é terrível porque não permite que as pessoas lá está se libertem. As pessoas vão repetir sem perceber porquê. Por isso é que devemos dizer a verdade aos nossos filhos e devemos dizer a verdade às crianças, porque essa verdade liberta-os, não é? Sim, Permite que sim, eles não repitam esses sofrimentos. sim. Hum. Manuela, podes dar assim um exemplo de um segredo de família, só para quem nos está a ouvir perceber exatamente? Ou seja, o que é que pode ser um segredo de família? É, por exemplo, um aborto, não é? Algo que cause vergonha e que nós não comunicamos. Mas isto também não significa que tenhamos que dizer tudo, não é? Ou seja, onde é que está a linha que separa o segredo da verdade? Percebes a minha pergunta? Sim, é claro que temos que ver a idade da criança e a maturidade da pessoa para digerir o segredo, não é? Mas segredos passam por abusos sexuais dentro da Exato, sim. família, Ok. por relações ilegítimas, por relações ilegítimas no sentido fora de sem as pessoas saberem, não é? Relações amorosas, por exemplo, ou filhos Sim. que não foram reconhecidos, Uhum, ok. homicídios, suicídios, tudo o que Uhum, é verdadeiramente traumático e que também tem a componente, às vezes, do estigma do tabu social, que gera exatamente. vergonha, como estavas a dizer, não Sim, é? sim. A Não sei se responde. homossexualidade pode A ser um, não é? homossexualidade, com muita frequência, Ok. escondida, tudo o que fica dentro do armário, dentro da cripta, não é? Sim. Porque não pode ser falado. E depois, tu já me respondeste a isto, mas só para explorar um bocadinho mais, que é depois de que forma é que um segredo condiciona depois a vida dos descendentes. Falaste na parte somática, ou seja, isto pode-se refletir a nível de doenças, por exemplo, não é? No corpo, não propriamente doenças, mas no corpo. Sim, Ahm, o caso mais clássico do Holocausto, em que vários descendentes tinham problemas de asma e de respiração, e que tinha a ver com o trauma do gaseamento nos campos de concentração, exato. que não era falado pela geração que viveu o Holocausto, não falava destes traumas horríveis aos seus descendentes, não é? Era um assunto absolutamente tabu. Ou pessoas que carregam dores. É muito frequente encontrarmos questões psicossomáticas. Estou-me a lembrar uma pessoa que tem problemas nos joelhos, que um tio teve um acidente nos joelhos porque a Sim. relação amorosa dele não foi aceite. Ah, E portanto há também sempre uma dor emocional por trás do acontecimento. incrível. Eu acho mesmo que este movimento de olharmos para a nossa família e para a nossa ancestralidade, hum, pode mesmo mudar o mundo.
Tipo, este movimento coletivo pode mesmo mudar. Olha, isso é que eu tenho observado, eu até tenho pensado, mas que interessante, quando eu comecei a estudar isto, não se acreditava na psicogenealogia, ainda hoje em dia na academia há uma resistência a aceitar as evidências Sim, clínicas e científicas desta área, mas eu penso que este movimento está a acontecer não é por acaso, com pois tanta não. força, não é? Porque de facto a humanidade precisa de mudar estes padrões que se vêm repetindo de Uhum. guerras, de violência, Senão matamos-nos todos uns aos outros. Portanto, completamente. nós o único caminho é mesmo temos que olhar para dentro e para trás, para a nossa família, não é? Exatamente, essa Sim, consciência individual e coletiva, que sim. também se fala aqui de tratar o trauma coletivo. Isso era uma questão que eu te queria fazer, que é como é que se trata o trauma coletivo? É só através do individual, ou seja, eu para tratar o trauma coletivo tenho que me tratar a mim, ou conseguimos tratar. Tu há bocado falaste de sociodrama, por Sim, exemplo, sim, não é? sim. Olha, isso é uma área que eu tenho um grande fascínio. Nós trabalhamos muito isso até nas conferências de sociodrama, que são específicas sobre isso, de como, por exemplo, sei lá, pensando na cultura portuguesa, Sim. que teve traumas históricos, e o meu livro fala nisso, como Uhum, seja o regresso da África, ou mais a Inquisição, uhum, ou o fascismo, uhum. e perceber o impacto que isso teve na nossa cultura, na nossa Sim, sim, sim. personalidade enquanto coletivo, Exatamente. e transformar isso, nomeadamente em sociodrama, o que faríamos era dramatizar, ou seja, representar teatralmente tanto as nossas forças, porque lá estávamos sempre primeiro às Exato. forças dos portugueses, por exemplo, como estes acontecimentos traumáticos, e como eles impactaram, por exemplo, a nossa capacidade de expressão, de Hum, defesa dos direitos, da percebo, sim. assertividade, que é algo Sim, que está em falta em Portugal, não é? sim. De responsabilidade social. Responsabilidade. E nós queixamos muito de tudo, não é? Eu acho, os Sim, sim, o portugueses, português a está cultura do sempre queixume. no Então como é que estás? Ah, conformismo e vai-se na andando. defesa, sim. Vai-se andando. Vamos andando, sim. É, É, está tudo bem, mais ou menos. É o é fado, não muito é? engraçado, é. É. Mas que é isso está muito enraizado em nós, porque eu gosto com isto, mas quando alguém me pergunta está tudo bem, às vezes apetece-me responder vai-se andando. Ou seja, é uma coisa que eu conscientemente penso, até penso, epá, não se vai andando, ou como é que estás, não é? Mas está intrínseca em mim esta resposta, vai-se Aham. andando. Eu acho que eu tenho observado que muita gente está a dar essa resposta mais neste momento, porque de facto a Pois, humanidade está a está passar, mesmo, vai-se andando, vai-se é, é andando, temos verdade. que manter a cabeça à tona. É verdade, sim, é isso mesmo. Manuela, antes de terminarmos, queria só trazermos outra vez o tema que vai estar na Feira do Livro dia 12 de junho. Já sabes a hora? Às 6h30, Às seis e vai meia. ser lá na Feira do Livro de Lisboa. Pronto, vamos todos para lá. Vamos Vamos aí. todos. Estarei Portanto, lá com o livro, reparando. perfeito. Possivelmente eu e tu vamos ter uma conversa por lá, ainda não sei bem um dia, mas depois também vou comunicar. Tenho muito gosto. Este Também tema, vais lançar o teu livro, sim, também vou lançar dia 8 de junho. dia 8 de junho. Sim. Lá O estarei. 8 porque é o símbolo do infinito também, e é o símbolo, e é o Uau! número da prosperidade e abundância e pronto. Fantástico. Olha, é sempre um gosto falar contigo. Obrigada por esta conversa tão boa. Igualmente. E vamos nos vendo por aí, vai-se andando, não é? Vamos andando. Vamos andando. Obrigada, Ana. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada.